Templo da Estrela Azul, Escola Iniciática Umbanda Crística. Aula 9. Determinações de Jesus seguidas pela Umbanda Crística. Todo o conteúdo dos nossos vídeos são calcados nos ensinamentos da Escola Iniciática Umbanda Crística. Saravá, irmãs e irmãos, espero que esteja tudo bem com todos vocês. Neste momento do nosso curso sobre a Umbanda Crística, seguiremos com o estudo enfatizando os ensinamentos do Mestre Jesus que norteiam e fundamentam nossa religião. Nesta aula número 9, veremos determinações importantes por ele trazidas sobre a prática correta da caridade e qual o lugar da vaidade e da ostentação na prática da caridade. Teremos ainda um entendimento sobre a afirmativa de que Jesus é a luz e quais são as consequências de seguirmos ou não essa luz. Em seguida, refletiremos ainda sobre o conceito do Mestre Jesus ser chamado de o Pão da Vida. E, ao final, trabalharemos o conceito do sal da terra, quais as implicações deste conceito e a responsabilidade de quem assim é denominado. Vamos começar? Pois bem, neste slide, o convite é que seja feita uma pausa para que cada um de vocês realize a leitura atenta deste trecho fundamental do Evangelho segundo Mateus. Dele teremos base para investigar adiante o que quer dizer a afirmativa que a vossa mão esquerda não saiba o que dá a vossa mão direita. Prosseguindo de modo semelhante ao slide anterior, façamos então agora a leitura detida deste outro trecho do Evangelho segundo Mateus, para então avançarmos. Pois bem, nas duas passagens contidas no Evangelho segundo Mateus que acabamos de ler, o Mestre Jesus assevera a importância da caridade sem interesse oculto, sem alarde perante outras pessoas, seja diante das beneficiadas, seja de quem presencie o ato ou quem conosco conviva. Praticar a caridade é um ato de amor universal, amor esse que faz parte da Umbanda Crística e que devemos sempre cultivar, fazer presente dentro de nossas vidas, pois ao mesmo tempo será trabalhada a nossa reforma íntima. Quando empenhamos energia durante a prática caritativa em sermos notados ou aprovados por quem quer que seja, automaticamente nos afastamos do verdadeiro objetivo ensinado por Jesus. Colocamos o preço da vaidade como recompensa por aquilo que fizemos. Isso quer dizer que assim deixamos de progredir e angariar méritos perante Deus como consequência, jamais como finalidade. A caridade, seja moral ou material, sempre vai resultar no esclarecimento libertador de que somos muito mais ajudados do que quem cremos socorrer. É oportunidade de rever valores, tomar contato com diferentes realidades e, sobretudo, priorizarmos o que verdadeiramente pode melhorar a nossa vida e daqueles que nos cercam. Aprendemos a ressignificar o valor do que já conquistamos e tendemos traiçoeiramente a tomar por gratuito, em vez de fruto de esforço, de lapidação de caráter. Prosseguindo com nossa reflexão e aprendizagem conjuntas, falemos sobre o significado da luz. Ela é habitualmente associada com a vida, como símbolo ou elemento necessário para que haja vida. Também a associamos com a segurança da claridade do dia, em contraste com a noite, quando nossa visão tende a ser limitada. Dessa forma, quando o Mestre Jesus afirma ser a luz do mundo, ele se refere ao seu exemplo moral a ser seguido para não andarmos em trevas, ou seja, distantes do verdadeiro caminho, da verdadeira vida. Esse esclarecimento não é restrito ao mundo espiritual,
mas compreende, engloba também o mundo material, o mundo físico em que vivemos. Lembremo-nos de que somos espíritos cumprindo finalidade transitória no mundo material, enquanto encarnados. Ou seja, não somos corpos físicos, não somos simplesmente uma matéria que ganha um espírito e que pode viver alienada da realidade espiritual. Como dissemos, à luz do dia, tudo fica menos complexo, mais seguro, menos custoso para se superar. Assim é a luz do Mestre Jesus na forma de seus ensinamentos. Eis como podemos, então, pensar a respeito, mais à frente, do trecho do hino da Umbanda que vamos ver agora. Refletiu a luz divina em todo o seu esplendor. Vem do reino de Oxalá, onde há paz e amor. Luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar. Luz que veio de Aruanda para tudo iluminar. Exploremos este entendimento no slide a seguir. A Umbanda crística fundamenta-se no que Jesus exemplificou, sendo sua luz redentora na terra, portanto. Ela valoriza a prática fiel do legado moral por ele deixado, sem um apego ao culto ou à figura de Jesus em si, suplicando somente benesses. Encontraremos solução, fortaleza, conforto, amparo, elucidação, quanto mais direcionados à prática estivermos daquilo que a Umbanda crística nos alerta, baseada nos ensinamentos de Jesus. Jesus mesmo nos diz: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome sua cruz cada dia e siga-me. Trata-se de uma afirmativa reforçada inclusive na Via Crucis, pois Jesus jamais carregou outra cruz senão a dele mesmo, porém sem deixar de mostrar como procedermos. Quando somos convidados a renunciar a nós mesmos, é sobre as nossas mazelas, nossas imperfeições, nossos vícios darem lugar à virtude, à luz, à busca e à prática do bem pelo bem, sem ambição de retorno, nem expectativa de distinção perante quem quer que seja. A Umbanda crística acolhe e acata esta determinação do Mestre Jesus. Continuando nossa aula, examinemos juntos o que Jesus determinou ao afirmar que Ele é o pão da vida. Mais do que sabedor a respeito da vida espiritual e de como a evolução através das encarnações representam valiosas oportunidades de crescimento moral, o Mestre nos alerta sobre a importância de não nos perdermos nas ilusões terrenas, evitando assim alongarmos nosso caminho, por abandonar algo maior, que é a nossa elevação espiritual, em troca de breves, vazias e transitórias vaidades. Jesus é o pão da vida, pois alimenta a nossa alma, através de seu exemplo e de suas explicações. A Umbanda crística acata em seus princípios esta determinação, de modo a oferecer a oportunidade de aprendizagem e prática constantes da sabedoria legada por Jesus. Agora, reflitamos. Por maior e mais importante que seja o cuidado com o nosso lar material primeiro, o nosso corpo ao qual o nosso espírito encontra-se ligado, encarnado, também é imprescindível seguirmos nos alimentando bem, com nutrição de qualidade, que vem da moral do Mestre. Semelhante ao corpo físico saudável, a nossa verdadeira vida, que é a espiritual, é grandemente abençoada de forma progressiva e consistente, conforme quanto mais aprendemos e vivenciamos tudo o que ele nos ensinou.
Agora vejamos esta afirmativa. Os discípulos são o sal da terra e a luz do mundo. Discípulos não somente são aqueles que foram contemporâneos de Jesus, nem que o acompanharam e procuraram manter viva a herança por ele deixada, mas todos aqueles que hoje procuram aprender, internalizar e praticar seus princípios preciosos, esclarecedores e renovadores. Trabalhadores da Umbanda crística são, portanto, discípulos de Jesus. Quando um discípulo é comparado ao sal, é chamado de o sal da terra, é para que tenha consciência da importância do chamado e da responsabilidade, por menor e mais modesta que seja, sua contribuição para a vida terrena, em vez de se tornar insosso, sem utilidade, nem finalidade, consoante com os desígnios do Criador, ao deles se afastar. A figura do sal se traduz no condimento humilde e abundante, mas cuja ausência é extremamente percebida. Assim também é o trabalhador da Umbanda crística. Ou seja, todo trabalhador ou simpatizante da Umbanda crística é incentivado, estimulado e elucidado sobre a importância de ser o sal da terra, não por questão de superioridade, mas de amor ao próximo, por doação, caridade. O sal sem sabor é aquele contaminado pela vaidade, pela desunião, pela presunção de superioridade perante os seus irmãos. Tais posturas resultam em deterioração e prejuízo da realização da vontade do Mestre, deixando de corresponder à sua expectativa e àquilo que ele nos reservou e proporcionou. Queridas irmãs, queridos irmãos, então acabamos de ver nesta aula que precisamos ser conscientes e vigilantes o máximo que pudermos e conseguirmos sobre a caridade praticada sem vaidade nem alarde na Umbanda crística. Concentremos nossas energias em nossa reforma íntima. Sejamos sempre sabedores dessas determinações que vimos hoje, trazidas pelo Mestre Jesus, e que por nós deve ser abraçada como devido. Nesta aula também vimos que a luz revelada através de Jesus chega até nós através do estudo continuado e o esforço em direção à vivência dos valores morais por ele apresentados, conforme a Umbanda crística também propõe e observa. Vimos ainda que não basta nos alimentarmos física e materialmente se o pão da vida, o alimento espiritual, for negligenciado. Nosso caminhar espiritual não será pleno, mas estritamente limitado e prejudicado pelas ilusões e vaidades do mundo material. Ainda vimos que o sal da terra é todo aquele indivíduo que busca compreender e viver o que o Mestre nos deu em vida. Vimos que o importante não é o culto nem a adoração a Jesus, nem ser um mero seguidor, dependente, que deposita nele a responsabilidade por sua própria vida, sobre a solução de seus problemas e o amadurecimento que cada um deve conquistar por esforço próprio. Importante é atingir isso contando com essas determinações igual a uma baliza, que é segura e fiel, mostrando o caminho a ser trilhado pelo nosso empenho em avançar. São essas as determinações de Jesus seguidas pela Umbanda crística. Convidamos que você prossiga neste curso, agradecendo pela oportunidade de aprendizagem em conjunto, pela espiritualidade benfazeja que a todos ampara e acompanha nessa jornada. Que Deus lhes guarde.